Esse louvor está dizendo, canta, convida o crente, convida, com alegria, irmão, né? Porque muitas vezes a gente canta sem vida, sem alegria, e nós estamos cantando para o Rei Jesus. Como é que canta com vida, gente? Com vida na mão, glorificando a Deus. Você cantar com vida, não ficar morto aí, né? Deus tem dado o fôlego de vida para nós. Deus tem dado a oportunidade de estarmos na sua casa, e é uma coisa gloriosa. Então aproveite essa oportunidade e adore ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 577, nós vamos cantar. Na última estrofe cantemos de pés. Aleluia, Jesus. 577. Cantemos. Em fervente oração, vem no teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares rolar. Cante com alegria. Quando todo perante o Senhor estiver, e todo teu ser dele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares rolar. Maravilhas de amor te farás o Senhor, atendendo a oração classinal. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares rolar. Quando todo perante o Senhor estiver, e todo teu ser dele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares rolar. Vai de pés. Se orares, porém, sem o teu coração, tenha paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando guardar. Quando todo perante o Senhor estiver, e todo meu ser ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares rolar. Oh, glória! Interessante. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser lhe controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Quantos vieram deixar no altar esta noite a sua preocupação, a sua luta? Há um texto bíblico, Paulo escreveu a Filipenses: não estejais ansiosos, preocupados com coisa alguma. Antes de estar ansioso, antes de estar preocupado, antes de estar aflito, o que é que tem que fazer? Coloca no altar de Deus as tuas necessidades, através da oração, através da ação de graça, através da petição. É o que nós vamos fazer aqui esta noite, meus amados. Há um altar levantado aqui esta noite.
Depende de cada um de nós o que trouxemos no altar, porque tem fogo de Deus para queimar o altar esta noite aqui. Oh glória! Eu estou sentindo a presença de Deus. Quantos estão sentindo a presença dele? Pastor Wilson fazendo leitura bíblica, depois estaremos lendo os pedidos e já orando. Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Abram a palavra do Senhor em Lucas 18. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler a partir do versículo 9. Eu leio o 9 e os irmãos leem o seguinte, amém? E disse também a parábola: uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como estes publicanos. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Isso. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos, por esta leitura que mostra a nós qual é a oração que Deus ouve, né? Não basta a gente chegar diante de Deus como religioso. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Deus conhece o que está dentro do coração. Aquele publicano, ele simplesmente se humilhou diante de Deus. E aí o Senhor o exaltou e ouviu a sua oração. Não seja um fariseu, mas haja como um publicano. A irmã Fátima, ela pede oração por Márcia, Margarida, Antônio, Valmir, e para Jesus salvar, e por toda a sua família. A irmã Marli roga oração por sua prima Sueli, que está fazendo uma cirurgia hoje na coluna, e também para seu filho Kevin. Vamos orar para Deus ter misericórdia e dar graça, serva do Senhor. Irmã Lúcia pede por Alexandre, família, e também para Tiago, pelo seu trabalho, para Jesus abençoar. Irmã Lourdes pede oração pelos filhos Jefferson, Wellington e Douglas, para Jesus salvar, libertar e abençoar. Irmã Hilda pede oração pelo primo Denilson, para Jesus salvar, e também pelo seu esposo, para Jesus curar a enfermidade. A irmã Fátima pede oração pelo seu tio Francisco, que vai fazer cirurgia dia 5/5. Vamos orar para Deus dar vitória. Irmã Valéria pede pela colega Cláudia, que está com dengue, para Jesus curar. A irmã Lucimar, pelos seus filhos Leila, Liliane, Gianmarcos e deve ser Lana, né? Para que Deus possa salvar, libertar e abençoar.
A irmã Célia pede oração pelo evangelista Ari Gonçalves, que vai fazer uma cirurgia segunda-feira. Devemos orar também pelo Mori, ele não passa bem, pegou uma gripe muito forte, e o médico até o proibiu dele durante 10 dias não pregar, né? E depois tem a cirurgia, oremos para que Deus possa dar vitória ao servo do Senhor. Irmã Meire pede oração por sua mãe Irene, para Jesus também curar a enfermidade. E o Sulamita roga oração pelo seu lar, para Jesus abençoar. Rosenice pede oração pela irmã Fátima, que está enferma, e também pela Regina José, para Deus abençoar em seu casamento. São esses pedidos de oração que nós temos aqui, e nós vamos agradecer a Deus, pedir que Deus possa entrar com providência em todos esses pedidos. Quantos creem que o Senhor Jesus ainda atende às nossas orações? Quantos têm fé para receber o que pede? Eu quero agradecer à igreja que orou, e também agradecer a todos os irmãos que trabalharam. Irmãos, ontem, graças a Deus, nós conseguimos cumprir a nossa missão, que era encher aqueles baldrames e aquelas sapatas que estavam perturbando bastante a gente, não é, irmão Bernardo? A preocupação, Deus segurou a chuva, né? E foi uma benção, irmãos. Foram 71 metros cúbicos de concreto. Vocês não têm noção. Imagina, 10 caminhões lotados de concreto foram lá, graças a Deus. E por volta de 5 horas, estava terminado, e nós dando glória a Deus. Não sei se alguém já viu no Face, já está no Face, né? O Jair falou, não teve tempo de... Eu não vi computador hoje, não deu para ver vez. Mas quem viu aí a construção da igreja, já viram. Quem não viu, olha lá, irmão. Isso é importante. Tem alguns que ficam no Face mandando recadinho, fazendo uma coisa, fazendo outra, mas atentar para essas coisas não. Ali está vendo onde está sendo aplicado o seu dinheiro, onde está sendo aplicada a sua oferta, o seu dízimo. Está ali, irmãos. Nós estamos trabalhando incansável para que possa o nome do Senhor ser glorificado e valer o dízimo e a oferta que você dá. Deus tem nos dado graça, livrado de acidente, né? No sábado, o irmão Laerte levou um tombo lá, que eu falei, Jesus, só misericórdia, mas Deus deu graça, não quebrou nada. Ontem eu levei um tombo daquele que a mão, não conseguia nem fechar a mão. Mas depois o irmão de volta também levou um tombo, rapaz, daqueles feios, né? Mas Deus deu graça e não machucou nada, irmãos, porque o negócio é terrível. Uma mangueira parece uma sucuri desse tamanho. Você vê aquela mangueirona grande, a gente agarrando nela assim, quando puxa, vem com tudo, irmãos. Só Jesus na causa. Mas Deus deu vitória, está aí, tá cheio. Agora vai começar a aparecer trabalho, agora começa a aparecer as paredes, porque até agora, o que vocês estão fazendo aí? Ninguém vê nada, só buraco, só buraco. Agora começa a aparecer. Já foram mais de 60 mil reais nesses buracos aí, gente. Dá para acreditar nisso? Só Jesus na causa. Mas graças a Deus por isso que Deus tem dado vitória. Evangelista Valtemir, ore aqui por esse pedido, por favor, meus irmãos, para Deus abençoar. Logo após a oração do evangelista, o irmão Ronaldo, Diácono Ronaldo, vai adorar o nome do Senhor. Pai do Senhor, igreja, curve sua cabeça, oremos. Deus, no nome do Senhor Jesus, que é sobre todos os nomes, nós te damos graças, meu Pai, porque podemos chegar até aqui. Te damos graças por Ele, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não mediu esforços para dar sua vida por nós, meu Deus, para nesta noite podermos estar aqui unidos numa mesma fé, dizendo que o Senhor é bom, que Tu és bendito e santo, e nesta noite nós queremos adorar ao Senhor na beleza da Tua santidade, queremos Te render louvores e glórias, queremos dizer que Tu és único em nossas vidas, que Tu és absoluto, todo-poderoso. Nós queremos nesta noite nos derramar na Tua presença, meu Deus, dizer o quanto somos necessitados, carentes de Ti, das Tuas misericórdias, e nós sabemos que Tu és um Deus que atenta aos nossos clamores. Por isso nesta noite nós queremos Te exaltar, ó Deus, queremos dizer que Tu és bendito entre nós, meu Pai, que Tu és bendito. Nós queremos dar liberdade ao Teu Espírito Santo, Senhor, para que Tu faça o Teu querer e a Tua vontade em nossas vidas. Ah, Pai querido, no nome do Senhor Jesus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração nesta noite. Venha, meu Pai querido, receber as nossas vidas por completo, porque nós viemos aqui para Te adorar, meu Pai, e diz a Tua palavra que convém que aquele que chegue-se a Ti, ó Deus, reconheça que Tu és Deus e que Tu és galardoador daquele que Te busca, porque sem fé é impossível Te agradar. Pai querido, visita aquele que está agora com dor, com angústia. Há pessoas, meu Deus, que são, meu Pai querido, que estão dependentes,
Senhor, de um milagre por completo. Entra, meu Pai, completa a tua obra. Faça, meu Deus, o teu milagre acontecer nesta noite. Glorifica o teu nome, meu Deus, para que saiba que Deus, que tu és Deus nas nossas vidas. Cumpre em nós o teu propósito, cumpre em nós o teu querer. Aquele que vai passar por cirurgia, aquele, meu Deus, que está com ente querido lá no leito de dor, visita, meu Deus, levanta, faça, meu Pai, o milagre acontecer. Glorifica o teu nome, meu Deus, porque tu és bendito e santo. Eu quero levantar minha voz nesta noite, unido na mesma fé. A você, espírito contrário, pega a tua dor, pega tudo que é seu, no nome do Senhor Jesus, desapareça, saia da vida desta pessoa, saia da casa desta pessoa, saia das finanças, larga a empresa agora, em nome do Senhor Jesus. Tranca a rua do inferno, saia agora, no nome do Senhor Jesus. Ah, meu querido e minha querida, recebe vitória da parte de Deus agora, recebe a cura. Eu proclamo a cura, eu declaro a falência dessa dor, eu declaro a falência deste câncer, desta AIDS, desta diabetes, eu declaro a falência desta miopia, desta dor no joelho, nas juntas, nos ossos. Saia daí, dor, saia daí, cansaço físico, mental, depressão de Satanás. Ouça minha voz agora no nome do Senhor Jesus. Eu estou te dando um decreto no nome do Senhor Jesus. Desapareça, saia daí, saia no nome do Senhor Jesus. Seja curado agora, seja livre, seja liberto agora, no nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós te glorificamos, meu Deus, nós cremos, meu Pai, e por isso nós falamos que o Senhor é Deus conosco, por isso nós falamos que tu és Deus, meu Pai, e não queremos e não temos outra pessoa em teu lugar. Recebe o nosso louvor, as nossas vidas, recebe as nossas famílias nas tuas mãos, recebe o nosso ministério, meu Pai. Fala conosco nesta noite por meio da tua palavra, abençoa o teu atalaia que vai erguer a voz, meu Pai querido, e ministra aos nossos corações. Deus, nós te agradecemos por tudo, meu Deus, no nome santo do Senhor Jesus, o teu Filho que é bendito, que reina e vive eternamente. Se você crê, diga amém e aplaude ao Senhor Jesus. A igreja tome assento, irmão Ronaldo vai adorar o Senhor, e você vai adorando a Deus aí, irmão. Deus tem coisas grandes para a nossa vida esta noite. É noite de bênção. A paz do Senhor, minha igreja. Oh, glória. Jesus Cristo. Aleluia. Mas bem. O Senhor é com ele. Eu não quero andar um segundo no mundo sem ti. Me desculpe se estou desse jeito, quando digo que só eu não vou. É paixão pela tua presença, Senhor. O Jó se encontrou num estado de grande miséria. Ele disse com a voz embargada, no pranto de dor: oh meu Deus, que saudade eu sinto do tempo em que o Senhor me guardou. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Quando entro na igreja de joelho pra falar contigo, eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. Aleluia.
o teu santo nome, Senhor. Se no auge da minha fraqueza me vejo em pedaços, mesmo assim o esforço eu faço, te buscarei eu vou, nem que seja em poucas palavras, ou talvez sussurrando um louvor. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Contigo eu choro, é paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. E a igreja aplaude o Senhor. Aleluia. Graças a Deus, meus amados. Você já recebeu aí o seu envelope? Fique de pé, por favor. Você que trouxe a sua contribuição, coloque no envelope. Nós vamos trazer aqui no altar, na presença do Senhor. Nós sabemos, meus irmãos, que a bênção financeira está condicionada à nossa oferta. Se nós plantarmos a oferta, plantarmos o dinheiro, nós vamos colher o dinheiro. É a lei da semeadura. E todos nós já temos a consciência e entendemos isso. Se você quer ser abençoado por Deus na área financeira, não seja de mão fechada, seja liberal para a obra de Deus, porque Deus vai cada dia mais abrir a janela do céu e derramar bênçãos abundantes sobre sua vida financeira. Oremos. Pai, nós te louvamos por este momento de adoração a Ti, este ato importante, Pai, em que Teu povo se reúne mais uma vez para Te adorar com as contribuições que trouxeram, oferta, dízimos, para a manutenção da Tua obra e para que os canais da bênção financeira venham sobre os Teus filhos. Eu os abençoo agora em nome de Jesus e peço que o Senhor dê graça, repreenda o devorador da vida daqueles que são fiéis a Ti, Senhor. Não deixe com que ele toque nenhum tipo de demônio da área financeira, como o cortador, o migrador, o destruidor, todos estão repreendidos em nome de Jesus e que a bênção venha sobre os Teus filhos agora e sempre. Sai do seu lugar, traga a sua oferta e a irmã Damari já vai estar adorando o Senhor após nós ofertarmos. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Consolador,
peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração. Das vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença. Seus frutos me fazem viver. Oh, Jesus maravilhoso, Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração. Das vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença. Seus frutos me fazem viver. Quando minha alma se cansou, fostes minha força pra seguir. Quando meu coração calou, fostes o intercessor, o meu ajudador, o meu consolador fiel. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti, longe de ti. Longe de ti. Veja, por favor, fiquemos de pés. Agora um pouco, retorno aqui, saiu. Pastor Edivaldo vai estar orando e logo depois o evangelista Rodrigo vai estar ministrando a palavra do Senhor. Aleluia. Oramos a Deus. Nosso Deus, nosso Pai, em cuja presença nos encontramos mais uma vez para te adorar, para te louvar. Senhor, somos gratos só pelo que ouvimos, recebemos de ti nesta noite, pelo que oferecemos a ti, ó Deus. Aqui está o teu filho, o nosso irmão, Senhor,
que vai estar trazendo uma porção do Senhor para nossas vidas. Deus eterno, continua usando ele, ó Pai, assim como sempre tens usado, Senhor. Tu sabes, meu Senhor, a necessidade do teu filho, da tua filha, que é quem está nesta noite, Pai. Vai consolando o aflito, amargurado. Estenda a tua mão de poder. Assim te louvamos gratos, certo da vitória. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, Jesus. Graças a Deus. Queridos, que a paz do Senhor Jesus seja convosco. Quem trouxe a Bíblia, por gentileza? Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 32. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 32, a partir do versículo de número 17. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32, versículo de número 17 até o versículo 20. Versículo 17. Está escrito assim: escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem, para tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, o filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Amém, queridos? Pode se assentar, por gentileza. Antes de vos entregar a revelação da palavra, eu só quero tecer alguns comentários aqui. Eu quero ser grato a Deus, que Ele me permite, por mais uma vez, ser ministro desta poderosa, infalível e inerrante palavra, a palavra de Deus. Quero também ser grato, mais uma vez, aqui aos irmãos que oraram por nós, que estivemos por 10 dias no norte de Minas, fazendo a obra de Deus, uma obra completamente missionária, onde tivemos experiências lindas da parte de Deus, muitas vidas foram edificadas. E eu ligava de lá para alguns daqui, os irmãos, olha, faça a obra que nós estamos orando, intercedendo, e a intercessão foi bênção de Deus. Vi coisas tremendas do Senhor naquele lugar. Queridos, ainda eu quero fazer algo que eu nunca fiz aqui. Eu nunca expus o trabalho que a gente sempre leva conosco para nos manter. Na verdade, eu estou praticamente na obra do Senhor, fazendo a obra de Deus. E nós temos alguns dos nossos trabalhos, porque o Senhor nos mantém, nos sustenta, mas através da igreja, através dos irmãos. Eu tenho este DVD que a gente trabalha com ele, é o Antigo e o Novo Testamento. São desenhos bíblicos para as crianças. São 5 horas de desenhos, 14 histórias bíblicas, onde eles vão aprender um pouco acerca dos personagens da Bíblia. Estou trabalhando também com este DVD, que são 640 hinos da harpa, cantados e tocados. É uma bênção de Deus este DVD também, esse CD. E trabalho com 2 temas que são gravados aqui, na nossa igreja. O currículo de um fiel, que eu preguei aqui, acho que no final do ano. Uma mensagem que eu falo exatamente sobre o rei Ezequias, quando ele está adoecido de morte, e o Senhor lhe acrescenta mais 15 anos, porque ele tinha currículo no céu. É uma mensagem muito forte, abençoada também. E essa mensagem também eu preguei aqui, em uma de nossas campanhas. Eu falei sobre a viúva de Naim. Esta mensagem também é uma mensagem maravilhosa, poderosa, que Deus tem dado a nós, e nós ministramos aqui na nossa igreja. E trabalho também com esta coleção de louvores antigos, louvores saudades, antigos. Tem vários louvores antigos aqui, e é uma bênção. Eu tive trabalhando com esses DVDs em Minas, e
o pessoal, o pastor quer que eu leia o nome aqui, tá bom. Os louvores são assim, ó. Jardineiro que chora é um deles. Segundo, quando Jesus estendeu a sua mão. Terceiro, grandioso és tu, divino companheiro, Deus enviou, rosto de Cristo, segura nas mãos de Deus, o rei está voltando, se isso não for amor. O 10º, tocou-me. O 11, rosa vermelha. E o de número 12, vencendo vem Jesus. É uma coletânea de hinos antigos, que é uma bênção de Deus. Amados, então vai estar depois exposto ali. E os irmãos adquiriram vários DVDs de pregadores, mas o pregador da casa, irmãos, vocês possam guardar. E leva de graça o número do meu WhatsApp aqui para vocês, está gravado aqui atrás, viu? É gratuito. Estive vendendo em Minas e vendi todos os DVDs que eu levei. E o que eu achei muito interessante, no final, veio um moço, né, com uma moça, casados, jovens ainda, e eles adquiriram esses DVDs assim, pastor, eu quero 2 DVDs de mensagem, porque eu não sei quando o senhor estará aqui de volta. Então eu quero guardar isso aqui. E eu disse assim, é verdade, hoje nós estamos aqui, mas o futuro, o amanhã, a gente não sabe. Então hoje nós estamos aqui, agora amanhã a gente não sabe. Deus tem caminhos para nós. Então vai estar expostos aí, depois se os irmãos adquirirem, estará me abençoando e sendo abençoado também. Voltamos para a palavra de Deus. Nós estamos em uma campanha, o qual nós estamos falando sobre uma carta para Deus, é o tema. E eu quero falar de cartas também nesta noite. Falar de cartas, tomando os textos da Bíblia Sagrada, não é tão difícil. Até porque a Bíblia ela é repleta de assuntos, de histórias, que as cartas aparecem sobre elas. Eu vou citar algumas cartas que foram escritas e expostas na Bíblia Sagrada, cada um com seu destino, com clamores, com buscas, com receios, outras criticando, outras ameaçando. São várias cartas que a Bíblia nos relata. E é bem possível que um desses assuntos, dessas cartas que a Bíblia relata, talvez vai atingir você essa noite. Talvez é o seu mesmo pedido essa noite. E eu quero já te alegrar o teu coração, que o mesmo Deus que tratou com os irmãos que escreveram as cartas na Bíblia Sagrada, é o mesmo Deus que está aqui essa noite. Nós não estamos adorando outro Deus. É o mesmo Deus da Bíblia. Ele é no passado, ele é hoje no presente. E é eternamente para o futuro, porque o nosso Deus não muda. A Bíblia vai nos narrar algumas histórias de cartas. Quem é que não se lembra dessa carta, que eu chamo a carta do pecado? Foi uma carta estranha que Davi escreveu para um dos líderes, dos seus soldados, um tal de Joabe. Ele escreve essa carta porque ele pedia a morte de um dos seus servos. Davi, ele projetou a morte de um dos seus servos, até porque ele queria pecar, e ele pecou com a mulher desse servo. Essa carta, então, é entregue na própria mão deste que haveria de morrer, e foi levado ao soldado, à frente da batalha. Então, quando o soldado Joabe adquire essa carta escrita por Davi, nela estava escrito algo terrível. Davi disse assim, Joabe, coloca então este moço na frente da batalha, e retira a segurança, para que ele fique só, e para que ele possa falecer na batalha. E assim aconteceu. Essa carta é uma carta do pecado, é uma carta que trazia coisas ruins, é uma carta que trazia projetos ruins, era uma carta de decreto de morte. Talvez há alguém aqui entre nós que tem vivido situações semelhantes a essa. Teve afrontas mortes, afrontas, ameaças, perseguições tão grandes que o seu coração está abalado. Cartas que chegaram até você, que tira suas estruturas e traz preocupação. A Bíblia também nos traz uma linda história falando sobre carta. Quem é que não se lembra da carta em busca de um milagre? Essa carta eu quis pôr este nome porque fala de um homem valente, de um guerreiro. A Bíblia chama de homem honrado. Ele era líder de guerra, ele era respeitado e honrado pelo rei. Eu estou falando de um homem chamado Naamã, que está no 2º livro dos Reis, capítulo de número 5 e o verso 6. Conta a história deste Naamã. Ele era valente e ele venceu algumas pelejas e trouxe para casa uma serva, e esta serva era de Israel. Este homem, que era belo por fora, exteriormente, por onde passava, era honrado, se vestia como príncipe e era guerreiro e aplaudido por muitos, tinha uma honra sem igual. Mas quando ele chegava em casa e ele tirava a roupa e olhava diante do espelho, ele era um homem leproso, ele era um homem que tinha um defeito, que se afastava de toda a população. E este homem chorava só, e este homem sofria sozinho em casa, porque ele
era leproso. Mas quando a moça, a serva que estava à casa, vinda de Israel, percebe que aquele homem tinha um grande problema na vida dele, este homem falou com a própria senhora, disse: senhora, se o meu senhor soubesse que lá em Israel tem um Deus tão poderoso que pode purificar da lepra. Na verdade, o nosso Deus não purifica só da lepra. O nosso Deus, ele é aquele que vai além da medicina. Não tem enfermidade o qual ele não possa trabalhar. Não tem enfermidade o qual ele não sabe a cura. E é este Deus que está aqui esta noite. Se tiver alguém enfermo aqui, eu já quero profetizar na tua vida que o Deus que conhece todo o antídoto faz presente aqui esta noite. E ele pode tocar na sua enfermidade. Este homem, então, ele dá ouvido à senhora e ela diz: por que você não vai até Israel? Ele pega e escreve uma carta até Israel e envia para Israel em busca da cura. Era um homem que exteriormente, na presença de todos, estava tudo bem, mas quando ele chegava em casa não estava nada bem. Talvez alguém aqui entre nós essa noite que vive essa mesma situação, quando está conosco, no nosso meio, no meio de muita gente, sorri, canta, abraça, se alegra, mas quando vai deitar, que deita na cama com a sua cabeça no travesseiro, só você e Deus sabe o que é que você está passando. Há situações na nossa vida que é assim, não se expõe às demais pessoas, mas o Deus que sonda todos os corações sabe o que está passando dentro do seu coração essa noite, e ele me envia como profeta para dizer que essa palavra vai até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. O Senhor vai tratar aí essa noite, é só você abrir o coração e deixar ele trabalhar. Então este homem chamado Naamã envia a carta, mas ele envia ao rei de Israel. Ele enviou para o homem errado. Ele mandou para Israel, sim, mas ele mandou para o rei de Israel. Humanamente falando, aparentemente falando, o homem mais poderoso de Israel, porque ele era rei, porque ele era poderoso, porque ele tinha uma finança sem igual, porque ele tinha uma pompa sem igual. Era um homem poderoso, humanamente falando. Mas quando o rei de Israel recebe a carta de Naamã, e ele vai ler a carta de Naamã, ele quando lê a carta, ele diz assim: meu Deus, sou eu Deus por acaso para fazer algo tão especial para este homem? Será que eu tenho uma cura para ele? Então o rei de Israel se abala e ele disse assim: essa carta está buscando ocasião para guerra, porque eu não posso fazer nada. Eu sou um simples ser humano, eu tenho riqueza, eu tenho fama, eu tenho glória, mas eu não tenho poder para isso. A Bíblia diz então que o rei de Israel rasga a roupa, começa a chorar e coloca o seu próprio joelho na cinza e começa a clamar a Deus, porque ele não tinha condição nenhuma. Mas lá em Israel tinha um homem de Deus, um profeta que era apoderado pelo poder do Espírito Santo, e esse profeta ficou sabendo da angústia do rei, e ele disse assim: ó rei, por que estás angustiado? Manda vir a mim, porque aqui tem algo para ele, aqui tem Deus na vida. E o homem e a mulher que tem Deus na vida é assim, irmão, ele não se esquiva dessas dificuldades, ele se coloca de pé e diz: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Os dias de hoje não é diferente, as pessoas olham para a aparência. Este rei de Israel era poderoso, tinha finança, poderoso no nome, mas isso não adiantou diante de nada, diante de uma enfermidade. O dinheiro dele não podia trazer a cura, a glória dele não poderia trazer a cura, a sabedoria dele não poderia trazer a cura. A cura só vem atrás do poder do Espírito Santo, quando Deus quer agir. Amado, você talvez não tenha um nome destacado na sociedade, talvez as suas finanças não é tão alta assim, talvez você não se destaca entre os grandes, mas eu quero dizer uma coisa: você tem a presença do Espírito Santo, e isso basta, é maior do que qualquer riqueza nesse mundo. E já serve também de aviso para aqueles que, quando assumem uma santa tribuna ou vai orar por alguém, ele ora uma oração mesquinha, dizendo assim: olha, eu não tenho nada, não olha para mim não que você pode errar, eu não tenho nada para você. Não tem nada o que, meu filho? Você tem a presença de Deus, você tem a glória de Deus, você tem a pessoa do Espírito Santo habitando em você. Faça como esse profeta, manda vir a mim porque eu tenho alguma coisa para ele. Deus é na tua vida ou não é? Aleluia. Faça igual Pedro, igual João. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, nós temos que ter alguma coisa, porque se a igreja diz que não tem nada, irmão, aí é que está perdido mesmo. Essa carta não pode ser resolvida pelo rei, mas o profeta teve solução para ela. O desfecho da história: Naamã foi até lá, visitou o profeta e recebeu a cura. Eu quero dizer para você essa noite: você veio no lugar certo. As tuas enfermidades serão visitadas pelo Senhor essa noite. E o Deus de Israel, Deus da Bíblia, vai tocar sobre você. Você crê nisso? Você crê nisso?
Outras cartas que a Bíblia vai nos narrando, vai nos orientando. Uma carta vergonhosa, a carta do pecado. Essa carta que foi em busca do milagre, a carta de Naamã. A Bíblia fala de uma carta que foi a carta da calúnia. Essa carta também trouxe um grande prejuízo. Essa carta que eu estou falando, a carta da calúnia, é a carta que Jezabel, a esposa de Acabe, escreveu para caluniar a vida de Nabote. Nabote tinha uma vinha bem próxima ao palácio. Acabe olhou para a vinha e desejou a vinha. Porém Nabote não quis vender porque era herança. Acabe volta para casa entristecido, conta para a esposa sagaz como ela se levanta e diz assim: eu vou conquistar para você essa vinha. E ela tem um projeto, um plano maligno. Ela escreve uma carta e manda aos anciões da cidade. E na carta estava escrito assim: contrata 2 filhos de Belial, homens que vão caluniar, que vão mentir contra Nabote, vão dizer que ele blasfemou contra Deus e contra o rei. E se 2 ou 3 testemunhar, é certo que ele será apedrejado. E essa carta chegou na mão dos homens de Belial, e eles então caluniaram contra Nabote, e Nabote foi apedrejado. Essa carta é uma carta da calúnia. Irmãos, quem já viveu calúnia aqui sabe do que eu estou falando. A calúnia dói mais do que um tapa no rosto. Quando a pessoa coloca feitos na sua vida que você não fez, e coloca palavras na tua boca que você não falou. E algumas pessoas vão mais além, tentam entrar na sua mente e adivinhar o que você está pensando e falar o que você não pensou. E a calúnia é difícil, porque ela se espalha e depois não se ajunta mais. Esse homem viveu uma calúnia e a calúnia lhe trouxe a morte. Eu não sei o que você passa essa noite, mas se você está entre nós e tem vivido calúnia, pessoas estão falando ao teu respeito sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre aqueles que você ama, e isso está te ferindo. Eu quero dizer para você que o advogado maior está aqui essa noite, e ele vai pelejar pelas tuas causas. O advogado do advogado ainda é o Jesus Cristo de Nazaré, e ele trabalha por nós. Nós vamos colocar diante dele também as nossas causas essa noite. Essa carta foi a carta da calúnia. A Bíblia ainda nos fala de uma carta que é uma carta do impedimento. Essa carta vem para nos impedir, ou impedir as obras que nós estamos realizando. Essa carta aqui está registrada no livro de Neemias, capítulo 6, verso de número 5. Quem é que não se lembra dessa carta do impedimento? Quando um tal de Sambalate, Tobias e Gesem vão até Neemias e lê diante dele uma carta que também estava caluniando, mentindo questões sobre ele. E essa carta era para barrar a caminhada de Neemias, o trabalho de Neemias, a função que Neemias estava fazendo, a obra de Deus haveria de ser barrado por essa carta. Essa carta vem para bloquear, vem para estatizar aqueles que estão trabalhando para Deus. De repente você tem uma função, uma obra, está trabalhando para o Senhor e sente desânimo. Talvez essa carta não é visível, é uma carta invisível vinda diretamente dos mensageiros de Satanás. Você tem sofrido um grande desânimo na sua vida, não tem mais vontade de fazer algo para Deus, nem de desempenhar o dom que o Senhor lhe deu. Essa noite nós vamos orar, e isso vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. Você vai se colocar de pé de novo, vai tomar a sua espada, que é a palavra de Deus, vai se posicionar como um soldado de Cristo e vai voltar a marchar, porque o Senhor conta contigo para essa obra. Essa obra ainda não findou, vai findar quando as trombetas soarem nos céus, mas o Senhor ainda precisa de ti. Tenha ânimo, tenha ânimo, tenha ânimo essa noite, em nome de Jesus Cristo. Você não vai parar, não vai parar. Essa carta não vai produzir desânimo em você. Tem uma injeção de ânimo para crente aqui essa noite, evangelista Valdemir. Essa carta do impedimento veio da mão de Sambalate. Neemias superou ela. Existe uma carta no Novo Testamento que eu chamo ela de carta da perseguição. Essa carta veio parar na mão de um homem sagaz, valente por demais. Começa sendo conhecido como Saulo. Depois, graças a Deus, teve um encontro com Jesus, deixou de usar o nome de Saulo e passou a ser chamado Paulo. Este homem que foi poderoso nas palavras e foi um missionário dos gentios. A
ainda quando Saulo ele vai perseguir os cristãos que estão em Damasco, e ele pede carta para o sumo sacerdote. Esta carta seria um aval para que ele pudesse prender os cristãos, arrastar pela rua e trazer, fazendo deles escândalo. E essa carta lhe foi liberado. Essa carta é a carta da perseguição. Talvez você também passe por perseguições. Quem é que não passa por perseguição? E se você estiver passando por alguma perseguição, isso é comum, não? Isso é natural entre nós. Foi o próprio Cristo que disse: neste mundo vocês serão perseguidos, caluniados, injuriados. Esta é a Bíblia. Nós não trazemos um evangelho que é um mar de rosa, um opa-opa, não, senhor. Jesus disse que neste mundo nós iríamos chorar bastante, mas pode chorar, porque Jesus, ele tem um lenço enorme, dá para enxugar a lágrima do rosto de todo mundo que se achegar no céu. Jesus falou que nós iríamos padecer perseguições, senhores. Sabe por quê? Porque nós não somos deste mundo. Ele disse: deste mundo eu não sou, e vós também não sois. Este mundo aqui para nós é passageiro, irmãos. Então quando nós estivermos aqui, nós vamos sofrer um pouquinho ainda, vamos chorar um pouquinho ainda, as enfermidades virão sobre nós ainda, algumas dificuldades virão. É o deserto chamado mundo. Nós vamos passar o deserto cantando, sorrindo, cantando o hino da vitória. Sabe por quê? Porque o Senhor passa o deserto conosco. Nós não estamos sozinhos. Neste mundo não é fácil, porque este mundo jaz no maligno. É um mundo que está encharcado no pecado. Nós ainda estamos nele, mas a presença daquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo e é contra nós. Você sente Deus essa noite? Pode adorar. Carta da perseguição. Essa perseguição vai ter que encontrar com Jesus primeiro. Quando perseguem a mim ou perseguem a você, eles não perseguem a nós. Eles vão ter que encontrar com Jesus primeiro. Foi assim na vida de Saulo. Quando Saulo foi perseguir os cristãos com a carta na mão, quem ele encontra no meio da caminhada? Ele encontra o meigo Nazareno, brilhando mais do que o sol ao meio-dia. Um clarão veio sobre ele, e ele não suporta. E quando ele cai por terra, ele fica cego. Não consegue enxergar nada. E ele só pergunta: quem é esse? E Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? É interessante que quando Paulo sai da cidade para perseguir, ele não vai perseguir a Cristo, ele vai perseguir os cristãos. Mas quem persegue os cristãos tem que passar por Cristo primeiro. Está vendo a proteção que você tem, querido? A proteção que você tem disposto. Eu gosto de dizer essa frase: Jesus é para aqueles que ainda não lhe aceitaram o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas para nós que já somos salvos, que já estamos em Cristo, Ele não é o Cordeiro. Ele é o leão da tribo de Judá, que vem para proteger o seu povo. Jesus é cordeiro e é leão e é cordeiro. Isso é o mistério dos céus. Essa carta da perseguição não vai prevalecer. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia ainda traz outras cartas que são interessantes. A Bíblia traz uma carta que Paulo escreve aos irmãos em Corinto. Ele escreve no capítulo 3 e no verso 2, a segunda carta aos Coríntios. Essa carta é linda. Essa carta é uma carta de referência. É a carta que diz quem você é. Hoje nós temos esta carta nas nossas mãos. Quando nós viajamos de um lugar para o outro, nós levamos uma carta de referência para dizer que nós estamos em comunhão na igreja com a assinatura do nosso pastor, do nosso líder. Paulo, quando saiu da cidade de Corinto, e ele não possuía essa carta em mãos, ele disse aos irmãos que essa carta, ele disse assim: essa carta, queridos, a minha carta sois vós. Por onde eu passar, ou quem chegar aqui, não vai precisar de que eu fale quem eu sou. Não vai precisar da minha carta. Porque a minha carta sois vós. É vocês que vão dizer quem eu sou. É vocês que vão dizer como eu me portei no meio de vós. Agora eu pergunto: se alguém perguntar de você para o teu amigo, para o teu irmão, para um parente, para um vizinho, o que essa carta vai responder ao teu respeito? O que essa carta vai dizer de você? Bom, quando nós passamos por alguns lugares e as pessoas perguntam: você conhece fulano? Tem gente que a gente fica até com medo de falar que conhece. Mas tem alguns que a gente fala: conheço sim, é um servo de Deus, é muito bom, passou por aqui, pregou a palavra, tremendo, um homem que Deus usou tremendamente. É a carta, é a descrição de quem a pessoa é. Na boca do povo, dos teus amigos,
Como que você está? Essa é uma carta de referência, essa carta ela é forte. Mas voltando para esse texto, justamente aqui na história de Ezequias, tem duas cartas fantásticas. Uma dessas cartas foi escrita pelo próprio rei Ezequias. Quando Ezequias restaura o reino que havia sido falido quando o pai dele reinava, Ezequias escreve uma carta e espalha para todo o Judá. E essa carta de Ezequias era uma carta de convocação. Ele estava convocando o povo para celebrar a Páscoa, um culto que é honrado por Israel e havia caído no esquecimento. É uma carta que traz a memória, é uma celebração que traz a memória da libertação de Deus, quando Deus arrancou Israel do Egito pela mão forte, guiado pela vida do pastor Moisés. Então eles traziam este culto em forma de gratidão. Eles costumavam adorar a Deus neste culto, fazendo menção do livramento que o Senhor lhe fez. É semelhante ao culto que nós fazemos, o culto da ceia. Quando nós cultuamos o culto da ceia, também é um culto que é um memorial. Nós trazemos à lembrança o feito de Jesus lá na cruz do Calvário, quando ele derramou o sangue para nos purificar de todo o pecado e nos resgatar das mãos de Satanás. É um culto de celebração. Então Ezequias escreve uma carta e diz: eu quero que todo o povo volte ao culto e traga um culto consciente, racional, e nunca esqueça o que Deus tem feito para as vossas vidas. Quero dizer para você essa noite, que já está aqui salvo na presença do Senhor, volta e meia, dá uma olhadinha para trás, volta e meia, dá uma olhadinha para o seu passado, não para ter saudade dele, mas só para perceber de onde o Senhor te tirou, para que possamos valorizar um pouco mais o lugar que nós estamos. Aleluia. Tem pessoas aqui que, se for voltar aí alguns anos atrás, dá até medo. Você olha para eles e diz: é verdade, você fez tudo isso? Mas o meu Deus e o teu Deus ainda é aquele que trabalha com reciclagem. A Bíblia diz que ele vai no monturo, pega o necessitado, dá um banho no sangue do cordeiro e coloca sentado entre os príncipes. Você é príncipe de Deus, princesas de Deus. Se prepara para receber do Senhor essa noite. Mas desse livro traz essa carta que eu acabei de ler, que foi a leitura inicial. Essa carta é uma carta que vem perseguindo, que vem ameaçando, que vem desencorajando, que vem maltratando. Essa é a carta de um rei perverso, um rei mau chamado Senaqueribe. Ele, depois de vencer o rei Acás, que foi pai de Ezequias, quando o rei Acás vem a falecer, Ezequias assume o trono e ele começa então a liderar diferente do pai, porque o pai estava corrompido por muitas idolatrias. O pai havia colocado dentro de Israel, dentro de Judá, postes ídolos, adoração a vários deuses, e havia se dobrado diante das imagens de escultura. Mas quando o rei Acás vem a falecer, Ezequias se levanta para reinar, e quando ele se levanta, um moço ainda jovem, ele diz: eu vou governar diferente do meu pai, porque eu não sou covarde, eu não tenho medo daqueles que se levantam contra nós, porque eu não sirvo ao homem, eu sirvo ao Deus que fez os céus e a terra e que pode todas as coisas. Então Ezequias se destaca. Primeiramente, ele convoca alguns soldados e começa a destruir todos os postes ídolos que foi colocado dentro de Israel. Ele começa a derrubar todos os pontos de idolatria. Derrubando todos os pontos de idolatria, ele traz o povo de volta ao culto. E ele manifesta-se com o culto na restauração do culto novamente. Um culto judaico, um culto que trazia a celebração das leis mosaicas, trazendo o culto de volta, porque o culto havia perdido o seu rumo original. Muitas invencionices estavam no meio dele, e ele disse: eu não preciso de invenção, eu preciso de uma renovação, mas de invenção não. Oxalá que nós podemos entender isso nessa noite. Será que hoje o povo de Deus não está entrando pelo mesmo caminho? Muitas invenções estão se fazendo para trazer a glória de Deus, e para trazer a glória de Deus não precisa de muitas invenções. Na verdade, o que precisa é de renovação, e o Senhor tem renovação para nós essa noite. Quem precisa e crê que vai ser renovado esta noite, pode adorar a Deus uma vez mais. Ele traz a renovação de volta. E
ele rompe a aliança com Acaz, com Senaqueribe, porque Senaqueribe é inimigo. Ele não fez aliança com o inimigo. E quando ele rompe, Senaqueribe se levanta. E ele diz: eu vou derrubar esse moço. Eu vou derrubar esse tal de Ezequias. E ele manda algumas ameaças. E por fim ele escreve essa carta. Foi a carta que eu li. Essa carta veio afrontando o Deus de Israel. Ele disse assim: olha, vocês por acaso não estão sabendo, está escrito nessa carta, eu já entrei em muitas nações, já derrubei muitos deuses e já venci muitos exércitos. Não vai ser diferente com Israel. O Deus de Israel é mais um Deus que eu vou derrubar. Esse povinho é mais um povinho que eu vou vencer, pensava ele. E ele envia essa carta então para afrontar Ezequias. São afrontas que traz preocupações. São problemas que abalam a estrutura. Humanamente falando, Ezequias não tinha força para lutar contra Senaqueribe. Humanamente falando, o exército de Ezequias era menor. Mas graças a Deus que nós não tratamos tudo humanamente falando. Nós temos uma parte espiritual que só quem aceitou Jesus sabe o que é viver isso. Ezequias, quando recebe a afronta, ele percebe que por si próprio, pelas suas próprias forças, ele não poderia lutar contra aquilo. Então ele fez o que nós estamos fazendo nessa campanha e vamos fazer essa noite. Ele pegou aquela carta de afronta e disse: eu não posso contra esse exército, eu não posso contra essa afronta, minhas forças são pequenas. Tem pessoas aqui que estão com as forças pequenas. Na verdade, as suas forças já estão quase se acabando. Mas você veio no lugar certo essa noite. Tem combustível de Deus para a tua vida aqui. Você vai sair daqui com o tanque cheio. Vai caminhar porque tem pão cozido na brasa e tem muita água para profeta aqui essa noite. Vai caminhar em nome de Jesus, porque a sua história não acaba aqui. Só que o rei Ezequias fez uma coisa inteligente. Ele não foi na presença de Deus sozinho. Ele convocou o profeta. E o profeta da vez era Isaías, o filho de Amós. Ele pega nas mãos do profeta e vai até Deus. E eles fazem uma oração. Apresenta a carta ao Senhor. E diz: Senhor, tu conheces, tu sabes, tu podes. Este homem ele não afronta a mim, Senhor, mas afronta a ti. E essa afronta me machuca. Essa afronta dói em mim. E quando ele expôs diante do Senhor, a minha Bíblia diz que Deus dos céus estava assim, ó. Eu disse no início que nós estamos adorando o mesmo Deus da Bíblia, o mesmo Deus da história que eu estou contando. Feche os teus olhos físicos e perceba Deus nos céus assim para você essa noite. Feche os teus olhos um pouquinho, só entra no mundo espiritual mais profundo. Deus está pronto para ouvir o teu clamor essa noite. As tuas lágrimas quando pingam, Deus sabe decifrar. E Deus ouviu o rei Ezequias que clamava junto com o profeta. E nós temos profetas de Deus aqui essa noite. Nós vamos clamar juntamente com eles. E quando eles oraram, diz a Bíblia, o versículo de número 21 do capítulo 32. Então o Senhor ouviu a oração e enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. Olha que coisa linda, pastor Ezequiel. Quando a carta, a oração chegou a Deus, Deus olhou dos céus, ouviu a oração de Ezequias e do profeta Isaías, olhou para a comitiva de anjos. Parece que eu posso ver anjos com a mão na cintura, pronto para guerrear. Talvez um dê um passo, pensamento meu, um dê um passo, posso ir, Senhor? Ele falou: não preciso de você, eu quero o mais simplesinho que está lá no fim da fila. Vem cá, meu filho, tem um trabalho para você essa noite. Desça lá porque tem um filho meu clamando. Receba essa palavra como sendo para ti essa noite. Tem uma filha minha clamando, já colocou a carta no gasofilácio. Tem um jovem que está clamando por mim essa noite. Tem obreiros que estão me buscando essa noite. Desça lá. O anjo desce dos céus para responder o servo. Um anjo, ele destrói cerca de 185 mil soldados assírios. Um anjo. Os anjos ainda existem. A Bíblia diz que eles trabalham a favor daqueles que hão de herdar os céus. Eu sou um deles.
quem vai herdar o céu comigo? Se Deus resolvesse abrir os nossos olhos aqui essa noite, nós viríamos centenas ou milhares deles que estão sobrevoando esta nave da igreja para adorar o eterno conosco. Se preciso for, o Senhor vai enviar anjo ao teu favor. Se a tua dificuldade for outra, o Senhor ainda tem corvo para alimentar profetas e profetisas de Deus. Se for outra, o Senhor ainda tem ribeiro para que você possa se encostar e beber nele. Se for outra coisa, o Senhor ainda tem viúva e pobre para sustentar quem confia em Deus. Se não for corvo, não for anjo, não for viúva, cutuca de quem está do seu lado assim, ó. É esse aí que Deus pode usar para cuidar de você. Quem está sentindo a presença de Deus, se coloca de pé, se coloca de pé, se coloca de pé. Quem está sentindo a presença, pode adorar, pode adorar, pode adorar, pode adorar, porque o Senhor está aqui essa noite para trazer resposta, resposta, resposta. As afrontas que vêm contra você atingem Deus. As calúnias que vieram contra a tua vida hoje, vamos entregar para Deus, para o advogado. Vamos entregar para o advogado. As tuas causas hoje você não consegue resolver. Ah, mas eu já fiz faculdade. Não adianta, você não consegue resolver. Mas o advogado dos advogados vai trabalhar por você essa noite. Eu tenho causa para pôr diante dele essa noite. Eu tenho causa para pôr diante dele essa noite. Assim como Deus ouviu o rei Ezequias e o profeta Isaías, eu tenho certeza do que eu estou falando. Deus nos ouve essa noite, porque Ele tem prazer em nos abençoar. Se tiver alguém que tem alguma carta para trazer aqui ainda, pode trazer, porque nós já vamos apresentar para o Senhor. Eu vou chamar os profetas que já se posicionam aqui, por gentileza. Os obreiros se posicionam aqui. Os evangelistas, por gentileza. Independente da situação, é certo que todos virão para receber unção, independente da sua situação. Não se esqueça. Deus resolveu todos os problemas dessas cartas. Deus tratou com todas elas. Qual é a tua dificuldade essa noite? É vida financeira? O nosso Deus é o dono da prata e o dono do ouro. É vida sentimental? O nosso Deus tem uma solução para isso. É a falta de fé? O Senhor vai reanimá-lo essa noite pelo poder da mão dele. Vocês vão perceber uma nuvem que já está posta sobre nós. Ela está pronto para se rasgar. Pode sair do seu lugar, venha tomando a fila, venha receber o céu. Mas eu quero que você venha falando com Deus, colocando diante dele a tua necessidade. Eu quero que você venha colocando diante dele. Venha cantando, venha adorando. A sua vida viver, nossas vidas depois transformar. Quem não é batizado com o Espírito Santo, Jesus pode batizar essa noite. E agora todos os irmãos nos unir, receba essa noite a nossa carta em forma de oração. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Sinta-se tocado por Deus. Aleluia. Graças a Deus, irmãos, por mais uma poderosa mensagem que nós recebemos essa noite da parte de Deus. Queremos agradecer a todos que vieram. Ali a Rafaela, Deus abençoe você mais uma vez conosco, muito obrigado. Lá do Paraná, tá tudo bem por lá? Leva o nosso abraço lá para o Rafael. Irmãos, nós queremos lembrar vocês, a todos, né, que amanhã é a nossa grande conferência do EFAP. Terceira conferência, terceiro ano do nosso EFAP. Foram 3 anos de muitas bênçãos de Deus mesmo. E amanhã, como combinado, acho que todos os líderes já acertaram o ponto, o horário de saírem. 8 horas nós estaremos recebendo os irmãos lá na chácara. 8 horas estaremos recebendo por café. Está sendo preparado um gostoso café para a gente tomar ali, antes de nós entrarmos na presença de Deus em oração e adoração. Às 9 horas em ponto, nós começaremos lá, os levitas adorando ao Senhor, né? E com a parte devocional. E depois o pastor Silvano estará vindo de Jundiaí para nos ministrar uma poderosa palavra na parte da manhã. Então, das 9 ao meio-dia, vai ser os céus abertos naquela chácara para a glória do Senhor. Louvor, adoração, ministração, vai ser coisa linda, tá? E eu quero lembrar os irmãos, os efapianos, que nós precisamos entender que esta conferência, irmãos, o objetivo maior dela é a nossa aproximação de Deus. Esse é o objetivo. Claro que nós teremos o momento do lazer, mas não coloque o lazer como prioritário. Porque possa ser que nem tenha lazer. Como assim, pastor? Possa ser que Deus tome a parte da manhã, embriague o povo dele e a gente adentre à tarde buscando a presença do Senhor, não sei. Então não vá pensando no lazer. Vai pensando no encontro com Deus. Vai pensando em adorar a Deus, em se aproximar de Deus, em ser cheio de Deus ali, irmãos. Porque teremos o lazer, está na programação, mas só Deus sabe, porque eu estou entendendo que coisas grandes de Deus vão acontecer lá amanhã. São mais de 260 irmãos inscritos. Mais de 260. Aplauda o Senhor pela vida desses irmãos, irmãos. 260 irmãos inscreveram para estar ali. Louva a Deus por cada irmão que tem feito esse empenho de nós estarmos ali. Então, irmãos, procure ser fiel.
sai às 7 horas da manhã, 8 horas chegue lá, porque o café, quando for 10 para as 9, vai ser cortado o café, não tem café para mais ninguém. 10 minutos é o tempo de nós adentrarmos, assentarmos lá, quem puder assentar, que nós alugamos 200 cadeiras, 250 cadeiras, então é uma meta de 10 pessoas até ficar em pé, os obreiros, os irmãos lá, né? Mas nós já alugamos 250, mas tem lugar lá, aquelas muretas, dá para sentar, para adorar o nome do Senhor Jesus. Meio-dia, nós teremos um gostoso almoço. Lembrar os irmãos também, irmãos, entenda, nós estamos cobrando R$10, 10 da conferência. Então, não espere um almoço com picanha, com costela da confraria, não tem jeito, tá? Nós vamos fazer um almoço simples, mas eu acredito que está sendo feito com muito carinho, com muito amor. Então não olhe para a comida, olhe para o objetivo da coisa, irmão. Não vai por causa da comida perder a bênção, pelo amor de Deus, tá certo? Se você ficar um dia sem comer, não vai morrer. Jejum, assim, não gosto disso, jejum, irmão. Jejum aquele dia lá, fique tranquilo. À tarde nós teremos um gostoso café. Nós estamos preparando o café para 4 horas, 4h30 ali, o café, porque às 17 horas nós teremos um grande culto de celebração, com louvor, com testemunho, e uma ministração poderosa da palavra de Deus. Permitindo Deus, nós estaremos ministrando no culto à noite. Então, das 5, nós teremos 2 horas de culto. Se começar às 5, terminar às 7. Se começar às 6, terminaremos às 8. Nós temos até 22 horas para ficar na chácara, mas eu não quero adentrar muito, porque depois tem que trazer, já foi hoje um caminhão levando as coisas para lá, porque os irmãos pensam, tudo isso, existe toda uma logística para estar recebendo os irmãos lá. Então, o que eu quero pedir aos irmãos? Aquele espírito de crítica, irmão, deixa em casa amanhã, vai com o coração aberto, tá? Porque é muita coisa para fazer, não vai dar tudo certo, tem coisa, louve a Deus pelo que dá certo, o que der errado, você coloca no Senhor, deu errado esse ano, no ano que vem, ajuda o servo que Deus aí. A irmã Iracema está lá desde da tarde, lá, arrumando com a irmã, outras irmãs, trabalhando, preparando. Os irmãos vão sair 5 horas da manhã, os irmãos da cozinha para ir para lá, para preparar o café, preparar tudo. Os irmãos estão correndo com o carro para cima e para baixo. Então é muita coisa para preparar para vocês lá, porque tem alguns que não fizeram nada, pagou R$10 e está só esperando ir. Amém, por isso. Vá com o coração aberto, irmão. Vá orando pela sua família, orando por aquele amigo que você vai levar, porque eu acredito que no final dessa conferência, nós vamos voltar cheios da graça de Deus. Preparado para mais um ano de vitória em nome do Senhor. Agora, você que não conseguiu entrar, que você que não entendeu ainda, irmão, nós estamos orando por você. Estamos orando por você. E com certeza você vai entrar na visão do EFAP. Amanhã nós vamos ministrar sobre isso, porque do EFAP é importante. Ok, irmãos? Então, eu queria que vocês entendessem isso. Olha, lá tem um campo de futebol muito grande. A piscina é bem pequena. Então, deixa a piscina mais para as crianças, adolescentes, não tem problema. Mas não dá para entrar todo mundo na piscina. Então, fazer na hora lá uma organização, na hora que as mulheres entram, os homens não entram, depois os homens entram, as mulheres não entram. E vamos trabalhar assim, porque o objetivo nosso não é esse mesmo que eu estou falando. Não é o lazer. O objetivo é nós nos aproximarmos mais de Deus. Estamos nessa campanha da oração e o nosso desejo é que os irmãos se apaixonem novamente por Jesus. Quem está apaixonado por Jesus aí, diga amém. Então fique de pé, vamos agradecer a Deus. Eu quero reforçar aqui, irmãos. Isso aqui é o seu mesmo, com certeza. Só a foto de trás que eu estou achando estranho. Ele não é ele mesmo? Ah, brincadeira, irmão. O negócio aqui foi Photoshop, alguma coisa, deu uma acertada aqui. O cara está uns 20 anos mais novo. Irmãos, brincadeira. O irmão Rodrigo é filho nosso, da nossa casa. É claro que muitas vezes o profeta de casa não tem valor, né? A gente valoriza mais o de fora, mas é importante nós valorizarmos de casa. Nós conhecemos ele, a família dele, a vida dele, íntegra com Jesus, e Deus tem levantado ele para pregar, não abençoar só nós.